Olá, começa agora mais um episódio do Anamnese, o espaço do Simbres para ouvir trajetórias que ajudam a compreender os caminhos da medicina e da saúde, sempre trazendo colegas que têm muitas histórias para contar e que marcaram a nossa profissão. Hoje recebemos um médico que representa uma especialidade essencial para a qualidade de vida da população e que recentemente assumiu um papel institucional de grande responsabilidade. Nosso convidado é o médico oftalmologista Guilherme Dil, presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, com atuação clínica, acadêmica, forte presença na defesa profissional, especialmente na área da oftalmologia. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo ao Anamnese. Eu fico sempre muito feliz em receber colegas de destaque e tenho a honra de poder contar consigo hoje, que nós vamos poder conversar um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre o futuro da oftalmologia. Eu que fico muito feliz com o convite, estar aqui compartilhando alguns assuntos da nossa especialidade e estou bastante ansioso para essa entrevista. Uma coisa muito importante, todo mundo que vem aqui eu faço essa pergunta. O Guilherme era um guri, estava lá jogando futebol, provavelmente na rua, num momento mais tranquilo e tal. O que deu na tua cabeça de querer fazer medicina? Não tinha algum caminho mais fácil? Não tinha uma faculdade mais tranquila? Pois é, mas é que quando tu tem um médico dentro de casa, eu acho que a coisa mais ou menos já se encaminha, né? Eu tinha o meu pai, que era cirurgião geral, médico, e desde muito cedo eu acompanhei ele em hospitais, no extinto Hospital Lazaroto, lá na Zona Norte. Pô, eu já operei, já fiz parto no Lazaroto. É mesmo, é? Tem que ser muito velho para isso, mas meu pai era chefe da residência no Hospital Lazaroto. Que bacana. E eu desde pequeno eu ia com ele nos sábados, frequentava o ambiente, e era um ambiente que sempre me chamava um pouco a atenção. Então, via ele estudando em casa, abrindo livros de anatomia, essas coisas. Então, eu fui criado mais ou menos nesse ambiente. É uma doença um pouco infecto-contagiosa ou genética, não definir, porque ela acaba pegando as pessoas da família. Minha filha também está fazendo medicina. Que legal. É por aí. E eu tive uma irmã que fez medicina também, então mais velha. Então, eu via os dois conversando, etc. E também eu tive um acidente quando eu tinha 8 anos de idade. Eu caí de bicicleta e cortei a minha perna bem profundo, tomei pontos internos, ponto externo, e isso infectou. Puxa. E aí eu tive que ficar indo diariamente, por quase 30 dias, fazer curativo com debridamento. Isso em Capão da Canoa, com o doutor, como é que era? Era um médico boliviano, doutor Carrasco Valenzuela, ficava na Paraguaçu. E ele debridava todo dia. E ele dizia para mim não olhar, e eu sempre dava uma espichada de olho. Então, sempre me chamou a atenção e eu acho que foi um caminho natural que se abriu na minha frente, assim, e segui a carreira. E aí tem uma coisa, dentro da medicina, a gente acaba tendo acesso a todas as especialidades. E eu me lembro quando eu tive minhas aulas de oftalmologia, eu sempre precisei muito de oftalmologista. E aí vem a seguinte questão, por que fazer especificamente oftalmologia? Foi engraçado também e teve um dedo do meu pai. A gente estava numa greve na URGS lá por 96, 97, de 3 meses. E aí o primeiro mês eu fui para a praia com meus amigos, o segundo mês fiquei em casa. E meu pai comentou com um amigo dele, que era oftalmologista, o Guilherme está em casa, parado, essa greve não passa. E o amigo dele disse, não, manda ele vir aqui me acompanhar. E aí eu fui acompanhar um oftalmologista. E no dia que eu fui acompanhar esse oftalmologista, ele tinha um bloco cirúrgico dentro da clínica dele. E eu cheguei lá e era o dia de cirurgia de catarata. Ah, que beleza. E a primeira cirurgia que eu olhei assim foi amor à primeira vista. Foi realmente o trocadilho vista. Eu olhei a cirurgia e disse, eu acho que é isso que eu quero fazer. Que bacana. E foi assim. Desde esse dia eu... Aí acompanhei eles mais alguns dias em consultório, cirurgias, e a partir dali eu direcionei. Que semestre tu estava? Quinto, talvez. Já eu ia fazer cardiologista, eu ia fazer cardiologia. E aí, mas mudou totalmente. Desde o quinto eu já sabia que eu iria fazer oftalmologia. Tu fizeste a residência na URGS? Eu sei que tu fizeste a faculdade na URGS, mas depois tu fez na URGS, residência na Santa Casa. Que é um excelente hospital. Muito bom, muito bom. Ele realmente tem
A gente está muito bem servido de residências de oftalmologia aqui no Porto Alegre. Temos, bem né? servidos. O que bem explica servidos. o fato de que nós temos excelentes oftalmologistas Também, em Porto Alegre. Também. Eu acho que, eu falo por experiência própria, sempre fui atendido, sempre fui muito bem atendido por Sim. oftalmologistas, Sim. é uma especialidade incrível. E depois tu tivesse uma experiência no Willis Eye Hospital. Isso. E como é que foi essa experiência fora do país? O que te levou a sair do país? Eu acho que eu sempre quis ter uma vivência fora do país, mesmo mais jovem, que eu acabava não tinha ido fazer intercâmbio, essas coisas, então eu tinha essa ideia. E aí, conversando com alguns amigos, na época, por que tu não une essa vontade, depois que tu te formar, fazer uma especialização e tal? E o pessoal lá da Santa Casa já tinha um contato com esse hospital. Ele é o terceiro maior hospital de oftalmologia dos Estados Unidos. Poxa. É um prédio de 8 andares só para oftalmologia. Incrível. Qual é a cidade? É na Filadélfia. E eu fiquei lá faz 20 anos, no ano de 2006. Fiquei todo o ano de 2006 lá. E então foi essa curiosidade, assim, do novo, de buscar conhecimento, de ter uma experiência fora, de ver como funcionava a medicina fora do nosso país. Então tudo isso me levou. E a realidade é que a medicina como um todo, mas eu acho que a oftalmo, eu não sei se eu posso dizer isso sendo correto, mas em particular, mudou muito. Porque a oftalmo começou na refração. Sim, né? sim. E hoje a refração é um pequeno pedaço da oftalmologia. Exatamente. Ela acabou evoluindo muito. Eu imagino a tua experiência lá naquele momento. Não sei se nós estávamos bem, fazíamos as mesmas coisas ou se... Não, fazíamos teve... as mesmas coisas, mas eles têm muito maior acesso à tecnologia. Isso me chamou muito a atenção. As empresas derramam produtos nos serviços, nos hospitais grandes. E então tu tem acesso a tudo de mais novo para poder até validar o que vale a pena e o que não vale a pena. E outra coisa muito interessante, que a oftalmologia é uma área bem específica, mas lá nesse hospital ela era dividida também, tinha área de patologia oftalmológica, tinha área da microbiologia, então era uma comunicação entre vários setores para toda uma roda funcionar. Aqui um exemplo, tu manda uma coleta de material para microbiologia, não cresce nada ou demora para crescer lá, se achava o patógeno. Era uma coisa impressionante. Incrível. Era incrível. O funcionamento de toda a estrutura do hospital era impressionante. Passaste quanto tempo lá? Passei 7 meses. Pô, é incrível. 7 meses. E tinha contato com pacientes? Eles deixavam tu fazer alguma coisa? Sim, a gente fazia. Eu era um Research Fellow. Então, eu estava lá para fazer uma pesquisa e junto dessa pesquisa a gente atendia pacientes direto. Na verdade, os Fellows são mão de obra para eles lá. É o residente daqui. É o residente daqui. Então, a gente não podia fazer cirurgia, porque aí se eu fosse um fellow cirúrgico, clínico, eu teria que ter seguro, etc., para poder fazer. Mas a parte clínica de atendimento total, a gente atendia sozinho no consultório e depois chamava o preceptor. Tinha um esquema de luzes nas portas ali, quando o preceptor podia entrar, estava uma luz piscando para ele adentrar. E dentro da tua formação, tanto aqui na Santa Casa quanto lá, qual foi a área que te encantou? Porque a gente tem dentro da especialidade aquelas subespecialidades. Sim. Que te atraiu mais? A oftalmologia está muito ligada à cirurgia de catarata, né? Então, se tu pegar 100% de oftalmologistas, 90% vão operar catarata. E é uma área muito fascinante, porque tu consegue entregar para o paciente uma visão tão boa quanto ele tinha ou melhor do que ele tinha antes de ter esse problema. Então é uma cirurgia muito gratificante, o resultado é extraordinário e depois de 20 anos eu ainda gosto e me sinto motivado e gosto de ver a reação dos pacientes com relação a essa cirurgia. Aí vai a ignorância de um ginecologista que não sabe nada, mas a cirurgia de catarata ela acabou evoluindo. Entenda, por favor, eu aceito todas as críticas depois. Para a lente intraocular, que é utilizado para pessoas, às vezes, que não têm necessariamente catarata, mas acabam tendo interesse. Exatamente. Eu acho que houve essa migração progressiva, né? Foi uma migração que eu peguei todo esse processo. Em 2001, quando eu comecei a minha residência, a indicação era única e exclusivamente para catarata. Hoje, com o avanço das lentes e com o avanço até da legislação vigente no nosso país, a gente pode, para pacientes a partir dos 55 anos que tenham grau de longe e grau de perto, fazer essa cirurgia, vamos dizer assim, antecipando um pouco a cirurgia de catarata para diminuir a dependência do óculos, implantando lentes de alta tecnologia. Hoje nós temos lentes multifocais para serem implantadas dentro do olho. E essa correção quando essa correção é dentro do olho, ela é infinitas vezes melhor em qualidade óptica
do que a questão do óculos. Nós temos lentes que corrigem astigmatismo, que corrigem a visão de perto, a vista cansada, corrige longe. Então a gente consegue, com a cirurgia de catarata, também dar uma maior independência com relação ao óculos. E isso mudou muito. Tem algum desafio técnico ou ético nessa área específica? Porque é uma mudança da lógica básica da oftalmo. Eu acho que a oftalmo evoluiu muito nisso. Eu me lembro quando eu era guri, era feio os óculos. Então eu tinha vergonha de sair de óculos e ir em festa. Então eu saía sem óculos, nunca enxerguei nada e era horrível. Eu acho que evoluímos muito nesse aspecto. Usar o óculos hoje virou um instrumento, inclusive, da própria estética. Ele melhorou muito. Ele funciona como um acessório. Como um acessório. Tem pessoas que não querem tirar o óculos. Eu tenho certeza disso. Eu me vi a vida inteira de óculos e quero continuar de óculos. Eles dizem isso. Isso. Não, tem. Aí tu tem que saber ler o que o paciente quer. Não tem o risco de querer fazer a cirurgia sobreindicar, eventualmente, nesse sentido? Tem. Como é que funciona isso? Tem. A gente... Essa vamos dizer assim, é um dilema, né, da oftalmologia. A gente sabe que tem coisas que a gente pode indicar para o paciente, mas a gente tem que aprender e continuar escutando o paciente e entender o que ele quer. Tá? Muitas vezes o que o paciente quer a gente não pode entregar, a gente tem que ver isso também. E às vezes fazendo uma coisa mais simples, tu vai entregar um resultado que vai melhor se adaptar com o desejo daquele paciente. Então é uma questão muito individualizada essa cirurgia hoje em dia. Tanto a da catarata quanto a cirurgia refrativa laser, a gente tem que entender o que o paciente está esperando disso para poder escolher junto com ele qual é a melhor opção. Às vezes a melhor opção é não operar. Eu tenho pacientes que, eu fui no fulano e indicaram que eu poderia fazer uma cirurgia. Eu disse, tá, mas tu quer tirar o óculos? Não quero. Então, tu não vai fazer a cirurgia, pronto. Então tem que ter esse cuidado um pouco, porque às vezes a gente também observa super indicações, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado e discernimento para conseguir fazer a leitura do paciente e ver o que é melhor para ele. Além de oftalmologista, tu atuas também como preceptor. Eu fui preceptor. Ah, não é? Não sou mais. Eu fui até 2016 no banco de olhos. Como é que foi essa experiência? Eu acho sempre muito interessante ver novos médicos. Como é que é a tua experiência? Eu gostei bastante desse período. Foi um período bem enriquecedor, porque tem aquela máxima, né? A gente aprende quando a gente ensina, né? Então a gente se expõe muito a situações novas e junto vai buscar soluções. Então foi um período bem rico, onde eu pude aprimorar a minha parte técnica também em cirurgia de catarata. E participar da formação é muito legal, né? Tu vê as pessoas evoluindo, etc. Eu tenho alguns amigos que estão no interior hoje, dizem, tu fez a primeira cirurgia comigo, etc. E fica aquelas histórias muito legais. Eu guardo com carinho esse período aí. Foi muito gratificante mesmo. E o que te levou a entrar para dentro da sociedade e acabar assumindo a presidência da Sorix, que é uma especialidade, que é uma sociedade bastante forte, bastante importante? Pois é, a nossa sociedade ela ficou um pouco, ficou alguns anos, acho que talvez uma década, um pouco hibernada. E a gente conseguiu, um grupo de oftalmologistas, do qual eu também fiz parte, lá em 2016 a gente reativou. Tinha algumas questões jurídicas que a gente teve que desdobrar e alinhar e conseguimos reativar a nossa sociedade. E desde então eu vim participando um pouco mais afastado, mas observando, e surgiu o convite. O ex-presidente, o doutor Bruno Schneider, acabou lembrando do meu nome, perguntou se eu não queria assumir, que ele estava deixando a presidência, e eu achei que era hora de doar um pouco também do tempo para isso. A gente sempre enriquece, né, com novas experiências, e já passei pela docência, trabalho no meu consultório e assumi um cargo assim de liderança. Eu achei interessante para ver como é que funciona e o que a gente pode contribuir com isso também. Eu sempre tive a Sociedade Oftalmo como uma sociedade grande, até porque, acredite ou não, eu já fui num congresso de oftalmologia quando foi ali no Barra. E eu me lembro que foi o Sul Brasileiro. Foi um congresso incrível. Assim, sim, com a Isabel. A Isabel organizou isso. E eu me lembro vivamente que eu participei daquilo, como na época do sindicato já, e aí eu fiz a abertura e fiquei muito impressionado com o sistema. Eram 3 aulas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o esquema de arena. Foi muito inovador para mim aquele congresso. Nós tivemos em 2025 o Sul Brasileiro nosso aqui em Gramado, também com mais de 1.000
inscritos. Foi Pois um é, congresso incrível. enorme. Não estava sob a gestão do antecessor, do Bruno, e foi um evento que foi adiado por causa da enchente o ano passado, enfim, foi um evento que foi brilhante, assim, ó, dos sul-brasileiros foi o maior, foi o ano passado, e o da Isabel, então, também estava maravilhoso. E qual é o teu planejamento para a gestão? Pois é. Quando a gente assumiu, como eu não estava muito participativo, ativo, eu comecei a fazer um mapeamento ali, a diretoria toda, e a gente observou o seguinte, nós temos em torno de 1.000 oftalmologistas no estado, tá? E nós tínhamos em torno de 230 associados na sociedade. Isso é uma representatividade muito baixa, né? E aí a gente começou a ver, pois é, o associativismo está em baixa, as pessoas não se motivam para participar, por onde que a gente pode começar? E a gente se virou, não olhamos para frente, olhamos para trás, quem está atrás da gente. E a gente está tentando buscar os mais novos, os residentes, os fellows e os oftalmologistas mais novos. Então a gente está fazendo um direcionamento da sociedade para trazer essas pessoas que a gente começou a observar. Não tinha nenhum residente inscrito na sociedade quando a gente assumiu. Então a gente já está até com um projeto que se chama Sorigs Jovem, e a gente já fez um evento aqui em Porto Alegre nesse último semestre. E a gente está trazendo esse pessoal, mas não basta convidar, tu tem que trazer e inserir eles dentro da sociedade, com atividades, assumir algum núcleo, alguma responsabilidade. Então a gente está estruturando para fazer um trabalho bem extensivo para esse ano de 2026 nessa área. E obviamente, defesa de classe, atualização científica, etc. Em vários braços aí, mas o objetivo principal é trazer o pessoal mais jovem para a sociedade. A oftalmo, como sindicalista, ela se transformou em importante pelo fato de que dentro da especialidade que vocês exercem é onde a gente encontra um dos maiores, não é o único, mas focos de exercício legal da medicina. No final das contas, para tu virares oftalmo, tu teve que fazer 6 anos de faculdade, mais toda a residência, mais o fellow, para poder fazer aquilo. Mas eu consigo, não eu, porque pelo menos eu sou médico, mas dá para fazer um curso de optometria e ir lá exercer o que eles chamam de oculista hoje em dia. Oculista para mim é igual oftalmologista. Mas eles dizem assim, eu não sou oftalmologista, eu sou oculista. E eles vão lá e fazem. Como é que é a posição da sociedade em relação à atuação dos optometristas? Pois é, para te dizer, amanhã a gente está indo para São Paulo, todos os presidentes das sociedades estaduais, para ter uma reunião com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia para alinhar diretrizes, pensamentos, ações em relação a vários assuntos, mas principalmente a optometria. A optometria, ela existe, né? Existe na Europa, existe nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela nunca foi legalizada. E como não foi legalizada, ninguém tem vamos dizer assim, o zelo ou o cuidado com essa atividade. E hoje em dia no Brasil, no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, a gente observa uma atividade, vamos dizer assim, clandestina da optometria junto às óticas. Tá? Hoje mesmo eu recebi um vídeo aqui no WhatsApp da CIS Brasil, uma ótica com um banner na frente, exame de vista gratuito, com pessoas fantasiadas, tipo circo, chamando o pessoal para consulta. Isso é perigoso por vários motivos. Primeiro, porque a população acha que está sendo assistida do ponto de vista oftalmológico e, na verdade, é um exame de refração. Segundo, esses gabinetes, como a gente chama, eles estão, na maior parte das vezes, atrelados às óticas, o que caracteriza uma venda casada. Meu consultório é o meu consultório. Eu não tenho ótica, não sou proprietário, eu não encaminho, eu não indico, mas essa atividade ela é muito comercial. Então, muitas vezes o óculos é prescrito e o paciente nem precisa de óculos, na verdade. Então, tem um cunho muito comercial. Acredito que tenham optometristas, que tenham consultórios, gabinetes e que trabalhem de uma forma séria. Mas o que a gente vê, assim, de forma assustadora em todo o estado, é essa atividade clandestina e que não tem legislação sobre ela. Eles trazem que teve um posicionamento do STF em 2021 permitindo a atividade da optometria com curso superior, tem que ter o curso superior, nos mesmos moldes que os médicos.
Só que eles não trabalham no mesmo molde que o médico. Ele tem um consultório ao lado, dentro da ótica. Ele é o dono da ótica e o optometrista. Então, eles não obedecem regras, porque eles são clandestinos. Mas aí tem uma coisa interessante acerca disso que me parece um excesso de simplificação do processo. Vamos dizer, eu sou um leigo e eu tenho um problema de vista. Em vez de eu ir no oftalmo, eu vou no optometrista. E, no meu entender, ele talvez consiga fazer o exame de refração. Sim. Mas o problema de vista é só refração? Não. Ele vai ter condições de diagnosticar outras questões que possam fazer com que eu tenha uma dificuldade visual? Aí entra a questão, da onde vem esse optometrista? Qual foi a formação dele? Nós não temos hoje, até onde eu saiba, no estado, nenhum curso superior de optometria. A Ubra teve por um tempo, e no momento não tem mais. Então a gente fica sem saber da formação. Então a probabilidade de ser um exame completo e bem feito, onde se faça exame de medida de pressão, exame de fundo de olho, é muito baixa. E aí entra naquela questão que eu te disse, a população se sente assistida, mas na verdade não está sendo assistida. E tem muitas doenças silenciosas nos olhos que não dão sintomas. Vão dar sintomas lá na frente quando elas já estiverem avançadas. E eu até te recomendo que a própria sociedade divulgue. Nós temos um núcleo de combate ao exercício ilegal da medicina e a oftalmologia é um assunto importante para nós e, portanto, se mandares essa ótica, a gente já vai atuar porque a gente vai atrás de todos eles e entramos com o advogado, vamos para a justiça, é extremamente importante. O setor jurídico da nossa sociedade é muito forte. É um escritório de Belo Horizonte, onde eles atendem várias sociedades, eles têm uma experiência enorme. A gente tem um canal direto com eles, o envio é diário. Mas também parece que é uma briga, assim, é secar gelo. Porque tu mata um, o outro abre. É uma coisa que é até desestimulante, mas tem que ser feito. É verdade. E quais são os maiores desafios da oftalmologia do ponto de vista mais amplo? Assim, a oftalmologia é uma especialidade muito tecnológica, então a questão maior é ter acesso à tecnologia, os investimentos têm que ser feitos. É uma questão regulatória, talvez do governo em uma questão ou outra, ou é a questão do próprio profissional, o trabalho no dia a dia? Quais são os maiores desafios que tu enxergas? A oftalmologia, o olho é um órgão que ele é explorado de todos os lados. Então, o avanço da tecnologia na oftalmologia é assustador. E como é que tu acompanha isso? Como é que tu consegue precificar e trazer para a tua prática diária algo que seja rentável, né? E que te entregue um resultado positivo? Então, o maior desafio é a incorporação da tecnologia, o que é muito caro. Hoje nós já temos, ainda a nível experimental, cirurgia robótica de catarata. Então tem um médico na Califórnia que já fez 12 casos de cirurgia robótica. Quem vai comprar um robô para fazer cirurgia de catarata? Quando é que isso vai chegar na nossa realidade aqui? Então essa incorporação tecnológica ela é muito complexa. Começou no oftalmo muito forte, começou com o laser lá atrás. Depois as lentes, tudo. Sim. A evolução foi muito grande. É muito grande. Eu paro para pensar nos meus 20 e poucos anos de residência aí, o que veio depois que eu saí da residência é uma coisa avassaladora. Vamos dizer assim, a gente está exposto a um bombardeio tecnológico da indústria que, claro, tem que saber avaliar o que vale a pena e o que não vale a pena. Tem coisas que a própria classe oftalmológica rechaça e devolve e ninguém incorpora isso na prática. Mas tem muita coisa que passa, entra e tem validade. O problema todo é a questão do custo disso. Eu tenho certeza. E me conta uma coisa, diante desse ambiente como um todo, assim, o que tu dizes lá pro teu núcleo jovem oftalmologista ou residente? Porque eles estão fora do mercado, muitos deles vão ter que fazer investimentos altos para abrir as suas clínicas. Eu acredito que a oftalmo, ainda com uma clínica bem montada, ela tem uma remuneração que é adequada, mas nós temos muitos colegas que trabalham em subempregos para empresas e assim por diante. O que tu vira e diz para os teus jovens dentro da sociedade? Em primeiro lugar, que o início é difícil para todo mundo, né? Não é fácil começar, nem mesmo para oftalmologia. Eu trabalhei no Exército, eu viajava a Camaquã, eu viajava para não sei aonde, eu atendia em Porto Alegre. Mas uma coisa que eu não abri mão de foi sempre ter o teu lugar, o teu consultório.
porque é ali que tu vai começar a formar a tua clientela. Se tu ficar trabalhando em muitos lugares, tu vai acabar não tendo os teus pacientes. E quando tu sair desse lugar, algum outro colega assume e os pacientes ficam nesse lugar. Então, a dica número 1 eu diria, montem o seu consultório. E segundo, que com bom atendimento, com bom trabalho, as coisas andam. A gente tem uma demanda de trabalho muito grande. A oftalmologia ainda é uma das boas áreas da medicina, onde temos pacientes do 0 aos 90 anos. Então, todo mundo precisa de oftalmologista. 100%, né? 100% da população vai. Então, com um pouco de paciência, um pouco de planejamento, as coisas vão andando. E a nossa sociedade também está aí para apoiar. A gente tem toda uma expertise já em trabalho, tem um apoio jurídico também para orientar esses jovens. A gente já está começando a fazer esses trabalhos agora com eles, trazer um pouco da linguagem para eles agora de comunicação, mídias sociais, essas coisas, passar algumas orientações com relação a isso também. Então, eu acho que o futuro para a oftalmologia ele é bom. Ele é bom, vai ter os seus desafios. A gente tem uma questão dos convênios também agora, com a verticalização e o empacotamento, porque a oftalmologia tem alguns exames e os convênios querem agora empacotar e pagar um valor fechado. Então, a gente tem algumas batalhas aí para enfrentar, mas eu vejo o futuro ainda com bons olhos. Eu acabei de fazer a residência, eu quero abrir um consultório de oftalmologia. O que eu tenho que ter dentro do meu consultório? Um consultório básico de oftalmologia básico. Hoje, tu tem que ter uma cadeira e um greens, que é as lentes, o jogo de lentes, um projetor de tela, uma lâmpada de fenda, que é um exame onde a gente consegue, é um microscópio, que a gente consegue olhar a parte anterior e com auxílio de lentes olhar a parte posterior do olho, um aparelho de medir pressão, que é um tonômetro, e para facilitar a vida, um autorrefrator, que é um aparelho computadorizado que nos dá uma medida estimada do grau do paciente. Com esses aparelhos, isso é um consultório de oftalmologia básico e tu consegue fazer 80% dos teus atendimentos. E eu consigo fazer isso com financiamento pago pelo meu próprio trabalho ou vou ter que fazer... Acho que consegue. E muitas vezes tu não monta o consultório sozinho, né? Hoje era eu e um colega, hoje nós somos em 4 oftalmologistas. E aí tudo se divide, tudo se dilui. Então facilita. Um aparelho usa 4, não usa um, né? Então eu acho que tem organizado, dá para fazer. Depois do teu período que está iniciando como presidente da Sorix, qual é o legado que tu espera deixar para a oftalmologia no nosso estado? Eu gostaria de aumentar a consciência da importância das sociedades de especialidades, no caso da nossa de oftalmologia. Porque olhando agora de dentro, a gente vê como é importante lutar pelos nossos objetivos, pelos nossos direitos, que lugar vazio sempre alguém vai ocupar. Então, essa questão da optometria no Brasil pode ser até um pouco da nossa desatenção com relação a isso. Nós temos que fazer a nossa meia-culpa também e saber que talvez não demos a devida atenção e importância, até mesmo para organizar alguma coisa em relação à optometria, não só para barrar a optometria, mas o meu legado seria expandir a nossa sociedade olhando um pouco para os oftalmologistas mais jovens. Eu falei isso para o grupo, eu quero aumentar o número de sócios, é esse o legado que eu quero deixar. E o que tu diria para pessoas como a minha filha, que está no 2º ano da medicina, sobre a escolha de especialidade, que para ela ainda é uma incógnita, o que tu diria para os alunos da medicina hoje em relação à tua especialidade? A oftalmologia é uma ótima especialidade em termos de trabalho, ela é uma especialidade que une a parte clínica e a parte cirúrgica. Nós temos relação de milhões de doenças nos olhos e relacionadas com o corpo. A oftalmologia ela é fascinante e é uma especialidade muito visual, porque a gente consegue visualizar as patologias. Então, eu acho que é uma especialidade que liga tudo e que, se bem trabalhada, se a gente se posicionar bem, e a gente tem ótimos serviços de residência aqui, falando novamente no estado, eu vejo como uma das grandes especialidades que tem. Por fim, qual é o futuro da oftalmologia? Vou ter uma pílula que eu tomo e passo a enxergar bem? Olha, já tem um colírio agora
aprovado pelo FDA nos Estados Unidos que promete diminuir a dependência do óculos para perto. Tá? Eu acho que vai vir muita coisa nova. Eu olho com entusiasmo o futuro da oftalmologia, eu que estou no meio da minha carreira, assim, eu acho que vai ter tratamentos para catarata, já se fala de tratamento não cirúrgico para catarata, se fala de ajustar a lente dentro dos olhos com laser. Tu foi lá e implantou uma lente há 10 anos atrás e tu quer modificar o perfil dessa lente, transformar ela em multifocal ou não ser mais multifocal. Então já tem isso em estudo também. Temos medicações para degeneração macular, tem implantes de chips para restabelecer visão. Então eu acho que vai vir muita coisa nova. O futuro vai longe. Vai longe, vai longe. Muito obrigado pela tua presença. Olha, como sempre, eu sempre fico muito feliz. Eu sempre aprendo alguma coisa quando a gente tem colegas brilhantes que vêm trazer um pouco da sua experiência. Quero lhe agradecer muitíssimo a presença, e as portas do sindicato sempre vão estar abertas para ti, pessoa física, mas para a sociedade, porque eu quero muito o sucesso de todos vocês sempre. E eu que agradeço a oportunidade, um privilégio estar aqui conversando contigo. Foi um prazer enorme. Esse foi mais uma Anamnese. Até o nosso próximo programa. Muito obrigado e siga as redes do Simers sempre.